Oi amiguinhos, Kelson Venâncio na área para mais uma análise, mais uma crítica aqui para o nosso canal e também para você saber se vale a pena ou não assistir The Old Guard, aportuguesando A Velha Guarda, que é o mais novo filme que está em cartaz no serviço de streaming da Netflix e você já pode assistir essa produção aí no conforto da sua casa. Mas antes de fazermos a análise completa de The Old Guard, a gente pede para se inscrever no nosso canal, para curtir, compartilhar e comentar para a gente saber o que você achou deste filme. E não se esqueça de ativar o sininho para sempre saber das novidades que se passam por aqui, ok? The Old Guard é baseada em uma história em quadrinhos que muita gente já conhece, eu particularmente até então não conhecia, mas eu assisti o filme e sem enrolação eu já te falo que apesar de muitas críticas terem falado mal deste filme, eu particularmente, de uma maneira geral, eu gostei do que vi. Gostei e vou te explicar o porquê. É claro que não é nenhum filme daqueles excepcionais que você fala, esse é o melhor filme da minha vida, mas também não é tão ruim igual muitos críticos estão falando por aí, né? Estrelado por Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor. O nominho complicado esse, eu sempre achei isso desde que esse cara foi indicado aí ao Oscar por 12 anos de escravidão. De lá pra cá, eu sempre tento decorar e sempre enrolo a língua pra falar o nome desse sujeito. Pois é, os dois lideram um elenco show de bola que apesar de nomes desconhecidos ainda pelo público, trabalham muito bem, fazem seus papéis, de uma maneira satisfatória pra gente que assiste esse filme. Mas se as atuações são boas, qual é o problema então? Por que os críticos estão falando de certa forma ou mal ou dando notas meia boca pra The Old Guard? É que o filme dirigido por Gina Prince Bythewood, Complicado esse nome também, né? ele não sabe qual exatamente o gênero que ele quer seguir, se é ação ou se é drama. Na verdade, ela até poderia seguir os dois gêneros no único filme, mas fica naquele meio termo, tem hora que a gente não sabe se vai para o melodrama ou se vai para tiro, porrada e bomba. E a princípio, nós que vimos aí o trailer do filme e que esperávamos com ansiedade o lançamento na Netflix, a gente esperava mesmo era porrada. Mas, infelizmente, o filme é muito dramático, mais do que o necessário para esse tipo de público. E como a diretora precisava de uma atriz que pudesse navegar tranquilamente pelas águas profundas tanto do drama quanto da ação, é óbvio que nada mais nada menos que Charlize Theron foi uma excelente atriz, uma excelente escolha, porque ao longo da carreira dela a gente sabe que ela navega nestas águas profundas e muito bem. Já fez filmes aí dramáticos, extremamente dramáticos, como por exemplo O Advogado do Diabo, Tully, Monster, Desejo Assassino, Escândalo, e também já mergulhou em outras águas, como por exemplo fazendo a Furiosa de Mad Max, a Atômica e por aí vai. Portanto, ela foi uma escolha certa e está muito bem nesta produção. Tecnicamente falando, o filme é muito bom, tem ótimas cenas de luta, as coreografias são muito bem executadas, tem muitas explosões, tem tiroteio, porrada, tudo que a gente gosta num filme de ação. O problema é que no meio disso tudo tem muito drama, e isso acaba se tornando um pouquinho cansativo, já que o filme também é grande, tem 2 horas de duração. Portanto, vai depender do seu estado de animação. Se você estiver muito cansado, se você tiver a fim de assistir apenas um filme para te alegrar, para você ver explosões, bomba, ação, aventura, talvez você pode ficar um pouco decepcionado, já que, por exemplo, no primeiro ato nós temos apenas uma ótima cena de ação e depois eles ficam mais ou menos 40 minutos discutindo o passado, a questão da maldição de ser imortal, que é algo que a gente já viu bastante em outros filmes, como por exemplo no próprio Logan, só que de uma forma bem mais executada, com base em um roteiro mais denso, mais pesado e que convence mais o público do que esse. Apesar da história ser extremamente interessante, porque se trata de um grupo de imortais que ao longo de inúmeros anos, muitos anos, eles já participaram de vários acontecimentos históricos, como as cruzadas, como as batalhas antigas, as guerras mundiais, e salvaram o mundo de certa forma. A ideia é muito legal, o problema é a execução dela em meio às partes de ação. Não linkam uma coisa com a outra, e esse talvez é o problema maior deste filme.
filme. Agora, se você não importar com isso, pode gostar da experiência. E mesmo muitos críticos falando mal do filme, eu acredito que tem muitas coisas positivas. Nós temos uma trilha sonora muito boa também, né? Nós temos alguns pontos, né, que se trata aí de temas bastante atuais dentro de uma ficção, né, dentro de um filme de ação, como por exemplo o homossexualismo, que é retratado no filme. Nós temos também a questão do feminismo, que é também retratado no filme, principalmente porque os protagonistas desta produção são personagens femininos, então o feminismo está bem intrigante neste longa. E tem também a questão política, ou seja, temas muito interessantes e bastante atuais que foram colocados em um filme de ação, mas talvez não souberam explorá-los para que pudesse ter um aprofundamento melhor dentro do roteiro, linkado com as cenas de luta, de ação que todo mundo quer ver. E não é que isso não dá certo, porque dá. A gente viu vários filmes de ação com esse melodrama no meio. Um exemplo disso é Os Vingadores. Que filme topíssimo de ação, que ao mesmo tempo nos diverte e também nos comove e até mesmo nos faz chorar. Quem não chorou com a cena do Tony Stark, né, gente? Mas de uma maneira geral, eu acredito que você pode sim gostar de The Old Guard. Eu particularmente não achei tão ruim assim não, pelo contrário, foi uma experiência bacana, não perdi o meu tempo, apesar de realmente o filme ser um pouco arrastado, poderia ter sido mais curto, mas no fritar dos ovos eu gostei, eu tive uma experiência legal. E eu gostei muito do finalzinho, aquele negócio assim, ó, né? Ele vai fazendo assim. Se você viu, você sabe do que eu tô falando. Aquela cena no final foi bem legal. As cenas foram muito bem feitas desse filme, né? Enfim, pra gente terminar, a gente dá a nota. Eu particularmente, como eu já disse, eu achei positiva a minha experiência. Portanto, vou dar nota 7 para The Old Guard, apesar dos defeitinhos que a gente vê no filme. E a gente já sabe que pelo final, na cena aí, digamos, anticrédito, né, que é bem no finalzinho, a gente já sabe que vai ter uma continuação e que ela seja muito bem-vinda e que consigam melhorar os probleminhas que nós tivemos aí nesta primeira parte. A ideia é bem legal, acho que pode ser melhorada e a gente vai ter continuações muito melhores aí. A gente torce para isso. Se inscreva aqui, tá? Tchau e até o próximo.